Bem-vindos em mais um programa do Cultura Ilimitada. Gabriel Oliveira Cunha, o Miguel hoje não está aqui e hoje estamos com ele, o ilustre, o primeiro da fila, o melhor jogador gaúcho de Yu-Gi-Oh! Que já morou comigo. Com vocês, o ilustre Renan Barbachan, também conhecido como Bienal ou Bienas. E vamos para um papo incrível com essa pessoa, mas primeiro é hora da vinheta. Cultura Ilimitada. Voltando da vinheta, Renan Barbachan, ou Bienas, Bienal. Eu te conheci como Bienal. Até, vamos tirar isso esse elefante da sala. Por que Bienal? Eu tenho escoliose, Eu também. né? Bem-vindo ao clube. E antigamente, antes de prestar atenção, eu parava assim. Aí, tô lá eu no Shopping Total, um dos conhecidos da época, né? Mano, olha aquele cara ali, ele parece aquele ponto de interrogação todo torto da Bienal. Alguém aleatório ou foi alguém Não, conhecido? uma quinta-feira daquele dia que os emos se reuniam lá. Ah, sim. Aí o Zé, ilustre Zé, um dos meus melhores amigos até hoje, que hoje está em São Paulo, morando em São Paulo, olhou e falou: "Ô Bienal, chega aí." E Virou ficou. Bienal. E virou Bienal. Alguns anos depois, assim, alguém, eu não lembro quem, Sim. né, falou: não sei o que, ô Bienas. E eu, Bienas, Buenas. Ficou melhor. E eu falava, porque eu tenho essa coisa que eu sempre falava: e aí, meu, tudo Buenas? Sim. E daí eu usava, Bienas, tudo Bienas. Sim. E daí pegou. E eu acabei preferindo Bienas, a Bienal. Legal. Hoje eu uso como meu nick pra tudo. Legal. E antes de nós irmos para a nossa conversa, que vai falar de cosplay, eventos, mas principalmente de Yu-Gi-Oh!, eu quero lhe dar um presente de nosso patrocinador. É um dos primeiros, tirando eventos de anime que já nos apoiaram aqui, né? Uma loja está patrocinando agora esse canal. O nome da loja é Store, com um STH no meio, porque eu passei a loja do Thor. É uma loja que vende camisetas, eventualmente sei que ela vai vender mais coisas, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas você pode comprar lá com o nosso cupom Cultura10 para ganhar 10% de desconto. E eu testo a variedade do produto deles. Eu comprei para presentear o meu convidado aqui hoje uma camiseta muito bonita. Você está vendo agora um vídeo dele vestindo a camiseta, muito legal. É a camiseta do Halls of Kaiba, do Dragão Branco de Olhos Azuis, Bienal. Parabéns. Meu, é o Dragão Supremo. Por todo. House of Kaiba. Quer abrir aí? Abre. Esse aí é o... Fica por todos os aniversários teus que eu não te dei presente. Bom, daí eu também não te dei dos teus, né? Então, é isso aí, é assim que funciona. A gente dá um que vale por todos. Meu, que a fuder. Olha isso aqui. Já vou usar amanhã. Isso aí. Eu nem ia botar no vídeo porque não aparece quase, só no pescoço pra cima. Muito obrigado, Gabriel. Eu também te trouxe uma lembrancinha lá da Alemanha. Tá? Não é nada demais. Ele não comprou aqui perto. Não comprei ali perto aqui, ó. É um chocolatinho que eu trouxe pra você da Alemanha. Ferreiro Kuchen. Significa beijinho. Que amor. Comida querida. Muito bom. Tá lacrado, tem um monte de coisa. Mas depois eu abro e compro. Depois abre, prova e diz o que achou. Obrigado, Renan. Agora vamos para o assunto. Vocês se consideram um nerd? Otaku, nerd? Sim. Se coloca nessa categoria? Com certeza. Desde sempre. O Miguel, ele reclama um pouco de eu chamar muita gente aqui que fica muito preso nesse nicho nerd cosplay, principalmente a galera de 2011, 2012, assim, dos eventos. Mas tu é um cara que é até pré-2011. Tu era chamado de, por muito tempo, o primeiro da fila dos eventos do Rio Grande do Sul. Eu quero saber como é que tu virou nerd. Todo mundo meio que virou igual. Com os desenho animado, videogame, aquela coisa. Mas eventos de anime do Rio Grande do Sul, como é que tu começou aí e virou esse maluco que era o primeiro da fila, bloqueando dos vídeos do Pit Pimenta que já esteve aqui. Então, comente aí. Cara, como é que o cara virou? Foi assim, eu me lembro de assistir Cavaleiros, Kamen Rider, Shurato, Samurai Warriors. Filhote da Manchete. Exato, filhote da Manchete, com aquela dublagem que... o cara ouve hoje e diz, que coisa ruim, mas aquilo lá marcou muito. Essa dublagem antiga de Manchete, o pessoal fala assim, ó, que ela tinha erros de tradução
mas a gana, a vontade, os ataques eram muito mais legais. Tinha mais emoção, Isso, emoção. eu acho, que tinha mais emoção. Isso. Tanto que, quando eu assisti a saga de Hades dos Cavaleiros, mesmo trazendo todos aqueles dubladores originais que eu amo as vozes, pra mim parecia meio seco, comparado a assistir... Tu pode assistir assim, o filme do Abel. O filme do Abel tem a dublagem Gota Mágica e a dublagem que vem depois. Sim. Cara, Mil a vezes melhor. dublagem da Gota Mágica tem um monte de erro no meio, tem o Seiya falando consigo na primeira pessoa, um monte de coisa assim. Eles falam a batalha... Você me derrotou durante a batalha da 12ª casa. Eles não falam 12 casas, é um monte de erro. O Seiya vai lá quando ele vai vestir a armadura de Sagitário, ele fala, Seiya, queime Sim. seu colo, meu infinito. Sim. Uma hora o Ikki tá deitado assim, ele nem mexe a boca, nem fala, e ele fala, Altino. Aquela cena, não. Detalhe pra essa cena, eu tenho que comentar a cena. Tá o Seiya, o Shiryu, o Yoga e o Shiryu, que é o Duro de Ouro, e o Shu e o Ikki, putz, porque não vieram pra eles. É porque os cavaleiros deles estão vivos. Eles estavam vivos, né? Aí eles estão tipo, poxa, e a gente aqui? Vivos entre aspas, porque em termos eles estavam hospitalizados ou meio mortos, porque Não, na minha Abel não. Confundi, agora eu confundi com o do Lúcifer, verdade. Na minha Abel eles estavam inteirinhos. Eles estavam lá de boa, daí as armaduras, não vamos. Não vamos, mas só os mortos. Mas ainda assim, tipo, e nessa cena é a primeira vez, não sei se é a primeira vez, que tem a trilha sonora daquela abertura clássica. Isso. No fundo, isso é só pra nós. Isso é só pra nós, Não essa existe trilha em outro é só lugar. nossa. Cara, aquilo lá, eu assisto até hoje no YouTube na qualidade 220p e é incrível. Te emociona até hoje. Eu amo aquela cena. Eu fiz uma apresentação cosplay de Seiya e eu peguei a cena deste filme, porque o Seiya dando um golpe lá, que o Saga dá uma lição de moral nele, assim, é muito bom aquela parte. Um adversário que tenha sido derrotado uma vez pode ganhar. Se tiver a força para levar os seus corpos até o infinito. Eu fiz aquela cena porque é pra mim uma das cenas mais emocionantes do Seiya, aquela lá. E do olho assim, tu vê as redublagens, é os mesmos dubladores, mas tem uma emoção lá. Eu vou até puxar, porque essa cena pra mim tem um ensinamento. Isso aqui vai virar um corte, porque pra mim isso faz muito de mim. Assim, eu adoro usar os convidados como escada. Desculpa. Porque É pra isso. essa cena, cara, ele tem uma frase. Tem uma discussão com o Saga e o Saga ensina pra ele um negócio. Eu não vou lembrar agora a frase igual, mas o resumo do que ele ensina pro Seiya é: tu tem que ir preparado para ser derrotado, mas com a convicção de que tu vai vencer. Se tu ir já derrotado, tu não vai, ninguém vai ter medo de ti. Cara, eu uso isso na minha vida, eu usei este ano. Algo nas linhas de, se você já acha que perdeu, então você já perdeu. Já perdeu. Mas por que eu não sou um bom rival? Porque parece que você já desistiu da ideia de sair vitorioso. O quê? Não ouviu o que eu disse? Talvez você esteja preparado para morrer lutando com o Abel. Mas como já desistiu da ideia de ganhar antes de começar, isso equivale a perder sem luta. Eu jamais teria medo do cosmo de um perdedor tão grande quanto você. Tu tem que ir preparado pra perder, mas tu tem que ir mais pronto pra vencer também, sabe? Com a garra pra vencer. Cara, eu usei essa frase pra me motivar numa situação este ano. Até hoje eu uso esse ensinamento dele pra mim, porque, tipo assim, tu tem que fazer uma coisa muito difícil, uma coisa que tu não tem certeza se vai conseguir, se vai dar certo. Eu uso isso pra mim. Vá preparado para perder, mas com convicção de que vai ganhar. Sabe, eu assisto a cena de novo, a cena é linda. Eu consegui, vou botar aqui a cena pro pessoal. Essa cena é incrível. Mas, voltando assim ali... Vamos para a Renan. Voltando ali. Então, eram os animes, essas coisas. Aí em 2002 ou 2003, né, não lembro exatamente qual, veio Yu-Gi-Oh! Foi 2002, eu até olhei hoje antes de nós falar contigo. 2002 estreou na TV fechada no Brasil e 2003 na TV aberta. O original eu não sei, mas aqui no Brasil caso, foi... A gente tinha net pirata lá em casa, então foi no fechado, que era na... Não lembro agora se era... Acho que era na Nickelodeon, não me lembro. Sim. Cara, febre na hora. Febre na hora. Antes de eventos de anime, tu já viu Yu-Gi-Oh! Oi? Tu já viu Yu-Gi-Oh! Antes de eventos de anime? Sim. Eu fui a eventos de anime por causa do Yu-Gi-Oh! Eu chego nos eventos de anime por causa do Yu-Gi-Oh! Por quê? Veio aquela febre na TV, meu Deus, queremos. Não tem. Né? Nem existia as cartinhas ainda.
Eu e a minha irmã desenhamos as nossas, inventamos como é que se joga e coisa. Cara, eu fiz a mesma coisa. Meus amigos e eu, a gente gostava de Yu-Gi-Oh! Do desenho, né? Dos quadrinhos. Milênios antes de ter qualquer evento de anime, né? Eu lembro de comprar umas cartas pirata, que eram brilhosas, que eram muito piratinhas, que eram menor o formato e tal. Sim, vinha uns pacotinhos na banca de revista. Era tipo 2 pila, 10 cartas, 50 cartas, era muito baratinho. E eu lembro que a gente começou a inventar, vamos inventar, nós vamos, a gente pegava a folha de ofício e criava tudo, desenhava, inventava, esse aqui é o monstro do pântano, não sei. E desenhava e fazia 1000 de ataques, 500 de defesa. E cada um fazia seu deck e lutava, fazia também, que legal. Aí a gente desenhava e tal. Daí eu tinha um coleguinha, assim, vizinho, que, assisti também, vamos brincar de jogar. E aí eu só tinha as cartas que eu fiz comigo com a minha irmã, e daí eu, não, mas vamos inventar. E daí a gente tinha, sei lá, as cartas que vinha na revista Recreio dos Letronics, que eram uns bichinhos lá. E aí vinham umas cartas com as letras. Eu, não, vamos usar essas cartas, e cada carta faz tal coisa. Aí eu tinha que, às vezes a minha mãe ou a minha avó comprava pra mim e pra minha irmã stickers, né, adesivinhos. Aí eu tinha os adesivos dos cavaleiros, eu guardava, porque um dia eu vou usar isso aqui pra uma coisa, eu já sei. Porque era assim, era legal, era o cavaleiro, tinha a armadura dele montada e algumas coisas a ver da constelação. Aí eu comecei a fazer as cartas de Yu-Gi-Oh! Usando os stickers de cavaleiros, para invés de desenhar, que eu não desenhava bem. Mas era a carta do Sei ou tu inventava? Não tinha, porque assim como no desenho do Yu-Gi-Oh! As cartas não tinham nome escrito, então a gente eu botava um ataque e uma defesa, e daí eu dizia, a carta Cavaleiro de Sagitário, a carta Armadura de Sagitário. Mas não botava os nomes só deles. Tinha referência do desenho. Só do desenho. Só do desenho. Né? Só do desenho. Aí, isso ali 2002, 2003. Tinha jogado antes, sei lá, um Magic, outros jogos? Eu não tinha jogado Magic ainda. Eu não conhecia o conceito. Eu tinha Magic. Pokémon também já tinha no Brasil. Pokémon já tinha antes. Eu nunca tinha visto uma carta de Pokémon. Isso, é. Eu nunca tinha visto uma carta de Magic. O conceito de card game não existia pra mim. Acho que nem card game, acho que daí já pula pra TCG, eu acho. Né? Pode ser. Porque jogo de carta carta de baralho já é card game. Verdade. Eu jogava canastra e tal. Esses outros, como é que é na Ludo? Aquele do Uno. Roubamonte, Uno. Esses eu conhecia, realmente. Mas o TCG era um conceito que não existia pra mim. Vira TCG, né? Quando é esses mais elaborados, né? Aí, não lembro como, minha mãe daí comprou as cartinhas falsas pra mim e pra minha irmã, a gente jogava, né? O baralho de Yu-Gi falso, o baralho de Kaiba falso. Eu até tenho, numa compra aleatória que eu fiz de um cara, veio junto um baralho falso do Yu-Gi igual, do mesmo tipo, que foi o primeiro baralho falso do Yu-Gi que eu tive. Que eu fiquei tipo, vou até guardar isso aqui, porque, nostalgia. Sim, claro. Aí a minha mãe descobriu que no Iguatemi tinha uma liga pra jogar Yu-Gi-Oh! Né? Que pessoas iam lá pra jogar. E eu, que legal, quero ir lá. Aí eu lembro que eu ganhei de aniversário, meu primeiro baralho original. Isso foi ali por 2004, provavelmente. Legal. Aí bateu 2005, eu troquei de colégio. Ninguém no meu colégio jogava, né? Mas tinha uma pessoa que conversou uma vez, não sei se me viu mexendo em carta ou me ouviu fazendo alguma referência, alguma coisa, que lia muito mangá. Eu só conheci o mangá de Cavaleiros. Eu acho que ela me viu lendo um mangá de Cavaleiros. Né? Eu só li o mangá de Cavaleiros, não lia outro. Só Cavaleiros. Né? Ela me viu lendo, puxou papo comigo e tal. Criança, né? Ela era mais velha, acho que ela era uns 2, 3 anos mais velha. Ela tava já no ensino médio, eu ainda tava na 6ª série ali. E daí ela, do tipo, falou, porque uma amiga minha, que não estudava lá, vai me levar num evento, num lugar em Canoas. E eu, posso ir? Ela falou, pode. Aí eu fui parar na casa de uma pessoa que tu conhece, que é a Juca. Juca, sei, conheço. Eu fui parar na casa da Juca. A Juca era amiga dessa guria. Conheço. E eu, não me lembro, memória de cabeça, mas um monte de mangá, talvez alguma figura. Acho que o irmão, não lembro se ela tem irmão, não sei. Eu tô puxando coisa de 20 anos atrás da minha cabeça, mais de 20 anos atrás da minha cabeça. Né? Isso. Eu não falo com a Juca há milênios. Numa lista minha de cosplayers pra chamar, já tá lá ela, inclusive. E aí a gente foi pra esse evento. E esse evento era um evento de anime em Canoas. Aí eu... como tem nos animes de hoje em dia, expansão de domínio, um novo mundo de aventura que eu jamais imaginei que existia. Cosplay, salas de gente assistindo coisa. E aquilo que me levou, principalmente, uma sala dedicada pra jogar Yu-Gi-Oh! E daí eu quero mais disso. Eu quero mais disso. Né? Eu quero mais disso. Eu quero jogar mais Yu-Gi-Oh! Eu gosto de jogar Yu-Gi-Oh! Eu quero jogar Yu-Gi-Oh! E daí eu conheci algumas pessoas que eu falo até hoje, eu conheci naquele dia. Né? E daí eu comecei a descobrir quando é que vai ter um evento. Aí eu
Alguém postou esse sistema, não lembro se foi tu ou outra pessoa, um ingresso lá da FAR em Foi a Canoas. gente. Pai, eu tava lá, cara. Não, mas nossa, eu acho que foi 2004. Então, eu acho Foi até o primeiro que tu foi. provável. Assim, ó, eu não lembro o ano, mas uma das coisas que me marcou, não vou dizer que foi no primeiro, mas num dos primeiros que eu fui, foi que o pessoal fazia a rodinha de luta cosplay. Aham. E todo mundo, que os cosplayers, que era tudo cospobre Mas na de época, luta, né? tu diz brincar de luta? Brincar, que eles ficavam sim. brincando e ficava cada hora o pessoal torcendo e tal. E eu lembro que o que me chamou a atenção foi quando veio aparecer o cara de Mr. Satan e todo mundo naquele lugar começou a gritar Satan, Satan, Satan. Num colégio religioso, cara. As irmãs deviam estar loucas. Essa é a hora que entra a polícia e daí sai da manchete. Culto satânico é preso. E eu lembro que isso aí, não sei o que, evento e tal. Aí comecei a... Não, e isso é aquela coisa que tem criança que tá vendo Dragon Ball em casa e a mãe, o que tu tá vendo aí, Satan? E daí tinha os famosos eu não sei os nomes, mas o Goku cabelo de espuma. Esse cara era... Cara, eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu vi muita foto e vídeo desse cara aí. Tipo, esse cara era lendário. Sim. Aí, avança. Fui num evento em 2005 e nesse evento falaram, vai ter uma anime party. Sim. E eu, anime party? Eu era adolescente. Festinha. Tá ligado? Eu era adolescente ali, 13 que pra idade, 14. Zé? 13 pra 14. Anime party que eu pedi uma autorização para os meus pais. Aí eu fiz uma festa que esse Goku fez uma apresentação de luta contra o Freeza na festa. Não, isso é muito louco, tu ter esse 14 e 13 anos e tu, sei lá, tu deve ter tido algum tipo de bullying no colégio, talvez, por ser nerd. Ser esquisito. Ser diferente. Sempre teve. Mas eu tinha meus amiguinhos que também eram... Sim, todo mundo. Então eu tinha minha panelinha ali. Sim, mas é tu descobrir que assim, não só existe evento de anime, um evento que as pessoas gostam todas disso, como existe festas, baladas que as pessoas escutam essas músicas. E daí... Isso, sabe, tu começa, meu Deus, como assim isso existe e eu não tava sabendo. E assim, tipo, na época nem MP3 eu tinha ainda, então eu nem ouvia. Então, aí, uma festa, aí tocando aquelas músicas de anime que eu reconhecia só algumas. Sim. E daí, por exemplo, assim, meu primeiro cosplay, eu tava nessa festa, eu olho pra cima, tava passando um anime no telão. Um anime que eu nunca vi na minha vida. Talvez existe uma quantidade gigante, né? Tem um cara de cabelo laranja com uma espada gigante na mão, gritando ali, não tem áudio, né? Tu só tem aquela legenda lá, gigante ali, escrito Bankai, e eu... Cara, eu não sei o que é isso. Eu me lembro de algumas semanas depois, Google, já existia na época, e a única palavra que eu lembrava era Bankai. Eu procuro e descobri Bleach. E eu, caramba, eu lembro baita anime. Que tu era muito fã de Bleach. Então foi teu primeiro cosplay? Então, foi meu primeiro cosplay. Foi Bleach. Porque eu vi aquela cena e eu, que negócio uau, tá ligado? Sim. Quero muito fazer, né? Eu tentei que o meu primeiro cosplay fosse de Yu-Gi-Oh!, mas eu não consegui, porque eu tentei fazer um disco de duelo de papelão e tal, não consegui. Falhei miseravelmente. Os cabelos do Yugi de TVA. Não, eu ia fazer o Joey. Eu era loirinho, então eu pensei, eu tinha uma camiseta que parecia a dele. Sim. Que ele tem uma camiseta que é azul, com um quadrado aqui, as mangas diferentes. Eu tinha uma camiseta que era nesse mesmo estilo. Sim. Entendeu? Cara, não existia esse conceito de peruca, isso, aquilo. Eu pensei, cara, eu só preciso fazer um disco de duelo. Eu tentei fazer eu lembro que eu passei 2 dias assim, cortando papelão e tal, medindo as cartas, porque a carta tem que entrar e não sei o quê. Então eu falhei miseravelmente. Tu chegou a montar e não foi? Eu cheguei a começar a montar. Eu montei a parte que iam as cartas, montei a base, eu teria que, tipo, passar um papelzinho machê e pintar. Sim. E daí quando eu fui fazer a parte que ficaria no braço e que eu teria que botar, eu não conseguia. Eu não tinha alguém pra me ajudar, eu não tinha conhecimento de nada, a internet que é hoje não existe. E daí eu desisti e fui só jogar Yu-Gi-Oh! E tu nunca fez o cosplay de Yu-Gi-Oh, né? Isso é um trauma teu? Talvez, eu tenho tantos discos de duelo que talvez seja e eu não admito. Né? Porque eu vejo que a tua maior paixão é Yu-Gi-Oh, mas cosplay tu sempre fez outras coisas. Lembra que tu fez Final Fantasy, fez Ceia de Pegasus, fez Bleach, não fez só o Ichigo ou fez mais de um do Bleach? Não, o Bleach eu só fiz o Ichigo, só que eu fiz, assim, todas as versões que existiam até o momento, assim, reveladas e versões que não existiam. Tem o Ichigo de terno, eu fiz o Ichigo presidente, eu fiz o Ichigo maloqueiro, o Ichigo casual. Era o Ichigo. É o que eu fazia, Eu acho que no Orkut teu nome não era Ichigo até. Não, eu tinha um e-mail que tinha Ichigo. Eu não botava no nome no Orkut, né? O nome era Bienal. Eu lembro de falar assim, o Renan, ou o Bienal, o Ichigo,
Daí, era o rei mítico. Aí muita gente... Que nem eu, que o pessoal se chamava o Liu Kang, o Raiden. Eu tenho uma história do Liu Kang, cara, que foi no quartel. Estava sentado e tá eu e um brother, e eu não sabia teu nome. Eu queria só te dar oi, tá ligado? Eu lembro disso. O brother ali e eu, Liu Kang? Eu lembro Até hoje ele me zoou. Se esse amigo me vê, ele não vai me cumprimentar. Não, ele vai chegar, Liu Kang. E daí eu lembro que eu, tipo, que eu acho que eu fui, tipo, high five, e tu tava meio... Tipo, cara, tu tá fazendo escândalo no quartel, e tu foi quietinho assim, dar um soquinho. E eu, não, Liu Kang. Sabe por que eu fiz aquilo? Porque eu tava rezando pra ser liberado. Não, também. Eu estava no quartel e consegui ser liberado por causa de escoliose. Vejam só, eu fui... Cara, o quartel, essa história é muito louca, porque eu tava na fila pra fazer as medidas lá, tava indo lá. Chegou uma hora que o cara, assim, eu tava só de cueca. Eu e mais 2 caras numa fila, só de cueca. Aí o cara, o general lá, o soldado lá, falou assim, ó, tá, fiquem de cueca. Ele olhou pra nós assim, agora virem de costas. A gente virou de costas. Ele olhou pros 3 assim, olhou assim, ó, tá, esse cara aqui, tu tem escoliose, coluna torta aqui, sei lá, tu vai pra lá, pra aquela fila lá. E vocês 2 baixam as cuecas. Foi ali que eu saí do quartel. Eu também. Só que quando tu tava lá, eu já era a minha segunda ida lá. Porque eu tinha feito a primeira, feito os exames e disseram, não, daí tu volta semana que vem pra pegar um papel, um negócio assim. E eu vou te dizer por que eu falei pouco contigo e eu tenho esse modo, eu já percebi que eu tenho esse modo de operante com muitas pessoas. Quando eu acho alguém, e eu te achava, perdão, vou te pedir desculpas, muito chato. Todo mundo, cara. Muito desagradável. Cara, e sabe o que é o pior? Eu já conversei com outras pessoas que hoje em dia que gostam de ti, que são tuas amigas também, que nem eu. E todas elas parece que o primeiro contato contigo foi, esse cara é um mala. Por que tu tem essa fama de ser tão... Tanto que tem uma galerinha que eu fui perguntar, falei com uma amiga nossa em comum hoje, a Carol, e ela falou que uma das brincadeiras... hashtags é fora sem bienas. Sem bienas. Porque ninguém quer tu. Já chegou a virar piada, mesmo que a gente gosta, bota ninguém quer o Bienal. E eu cheguei a morar contigo, eu consegui fazer essa proeza. Cara, eu acho que assim... Tu acha que hoje em dia, refletindo, tu era realmente um cara chato? Sim. Sim, mala. Não, com certeza. Porque, cara... Cada pessoa constrói a sua personalidade baseado em vários fatores. Sim. Eu escolhi um dos piores, pra mim, que foi um seriado chamado Dr. House. Eu não consigo ver a semelhança entre o que tu fazia e o House, mas tudo bem. Tá, primeiro, eu não sou um médico que resolve casos. De fato. Mas ele é um idiota que xinga todo mundo Sim. E eu pensava, gostei disso. Só que eu esqueci que, ficção. 2, ele é um médico que está salvando vidas, então ele ganha o passe do tolerável. E mesmo assim, na série, ninguém gosta dele. Exato, mas toleram. Tolera, exatamente. Né? Mas eu ignorei essas partes e, né, tinha essa visão de que, cara, eu ainda faço muito do que eu fazia naquela época, só que eu cresci, eu amadureci, né, eu não sou mais tão idiota quanto eu era antigamente, mas que é do tipo, cara, se eu não fui com a cara de alguém, eu não escondia, eu já deixava claro, eu já falava na lata, né? Me ferrei muito por causa disso. Círculos sociais, pessoas que não me queriam na volta, né, e tal. Eu nesse momento do que tu me cumprimentou, eu tava tipo, esse cara, vou só dar oi, vou ser educado, eu vou dar oi. E sabe o que acontece? Às vezes eu percebo pessoas assim comigo. Eu já percebi que eu tenho pessoas que eu sou chato, e quando eu vou dar oi, a pessoa me dá oi por educação. Eu já notei isso já. Eu acho que tu teve a tua fase ali... Eu também já fui chato, Quando tu teve a tua conversão do cara do Mortal Kombat pro tio dos Bottoms, Sim. Porque daí, antes tu era mais do Mortal Kombat, então tu tava lá no teu grupo e tal. Aí tu começou o tio dos Bottoms e tal, tu começou a aparecer mais, tu tinha que vender teu produto, tu tinha que chegar em todo mundo. Sim. Eu acho que ali foi uma fase que... Tinha pessoas que ficariam, tipo, e eu era assim, sabe? Eu tinha esse negócio, mas, né? Sempre tive os meus amigos e tudo mais, me dava bem com uma galera e tal. Então, a parada de primeiro da fila, por que tu inventou essa história? A coisa do primeiro da fila foi porque uma vez, num dos primeiros eventos, assim, que eu fui, eu chegava... Super cedo. Não, eu chegava, tipo, sei lá, o evento vai abrir às 10, eu chegava, sei lá, 9h30. E tinha uma fila enorme e eu queria entrar pra jogar Yu-Gi-Oh! Sim. E os torneios começavam cedo. Os torneios começavam cedo. E daí eu vi aquela coisa, e uma vez eu quase perdi a hora pra jogar um torneio. O que eu fiz? Eu comecei a ir cedo, né? Sim. Aí super cedo. Aí 6 da manhã. Aí teve uma vez que eu, tava na casa de um brother, a gente não dormia, sei lá, acordamos super cedo e, vamos indo então, né? Vamos caminhando, vamos. Aí chegamos lá, não tem ninguém. Eu sou o primeiro da fila,
E daí pegou essa. E daí Sim. eu comecei a ir sempre cedo e ficava... porque na maioria dos lugares o primeiro da fila é onde tem telhadinho pra se proteger da chuva. Sim. Mas voltando a falar de Yu-Gi-Oh!, os campeonatos, tu chegou a ganhar algum campeonato aqui no Rio Grande do Sul? Eu Como é que foi? ganhei um campeonato... Assim, ó, campeonato grande, né? Com um número substantivo de jogadores, eu ganhei um. Sim. Que foi em 2007. Né? E foi a única vez que eu ganhei. Foi qual evento? Foi um evento no... O IPA Metodista Anime World. Foi em algum desses, ou Anime World ou Super Anime World. 2007 teve algum show, teve show internacional e tudo mais. Anime World. Né? Então, foi nesse evento lá, eu ganhei um torneio usando um baralho que eu gostava muito na época, e que foi a primeira vez que eu tive um baralho competitivo. Fui lá, consegui ganhar, fiquei muito feliz. Ganhar um torneio grande desde então, não, eu nunca mais ganhei, mas... Assim, a gente tem o que a gente chama dos torneios semanais, que normalmente tem entre 10, 20 jogadores. Esses aí, vira e mexe, eu ganhava. Sim. Né? Só que esse não é não vem um título com isso, né? Só, tu ganhou ali, tu ganha a tua premiaçãozinha da semana e fique feliz. Sim. Né? E esses eu não consigo contar. Aí eu tive muito tempo afastado também do jogo. E agora, ano passado, que eu voltei a jogar, assim, competitivamente, aí eu fui num torneio de mais de 500 jogadores, fiquei em 9º lugar. Aonde foi esse torneio? Ele foi em Dortmund. Isso aí é na Alemanha. Alemanha. Dortmund, na Alemanha. Não, minto. Esse que eu joguei, desculpa, não foi em Dortmund, foi em Berlim. 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 Legal. Mas falando sobre jogar Yu-Gi-Oh!, até eu comentar um pouco sobre a minha experiência aqui. Como todo mundo viu anime, que nem tu, né? Quando tu só vê o anime, tu acha legal, tudo, né? Só que é louco tentar entender as regras do jogo pelo anime. Porque o Yugi, ele distorce a full o anime inteiro, né? Distorce as regras, a Deus dará conforme o roteirista quer. E quando tu vai, na época ali do Febre, do anime, né? Já tinha jogo de videogame, já tinha umas cartas, não vou dizer oficiais, mas que tipo, já tava com as regrinhas ali. Eu lembro quando eu descobri que as cartas tinham efeito. Como assim a carta tem um efeito? A carta não é só o que ela faz, ela tem uma ordem pra ser jogada, não é só que nem no desenho que eles vão a Deus dará jogando. Até porque é uma referência minha e de muita gente, eu acho, que tá vendo esse vídeo talvez, foi um jogo de PlayStation 1. O Forbidden Memories. Que aqui ficou muito famoso. E eu lembro que o jogo não era tão louco quanto o anime, mas ele tinha umas regras ultra simplificadas. Tipo, a principal acho que era da fusão, que tu não precisava de carta extra, tu podia fugir qualquer uma. Ele basicamente usava os grupos. Ele usava tipo a raças e elementos que é o que valia. Pra definir. Pouquíssimas casos pontuais tu tinha que ter a carta específica com a carta específica, né? E esse jogo ele simplificava muito, e era um jogo ultra difícil. É um jogo que, assim, ó, se tu não usava Game Shark ou truque, ele era quase impossível de terminar o jogo, ele era muito difícil. E eu lembro, eu fui jogar o jogo de verdade, eu lembro que foi uma barreira minha pra Yu-Gi-Oh! Que eu falei, tá bom, eu gosto do desenho, eu gosto do jogo de Play 1, eu vou tentar jogar o jogo de papel, de carta de verdade, né? Cara, e eu achei tão complexo, a expectativa foi que me quebraram. Tipo, eu achei que ia me divertir, eu tô 1000 horas lendo regras e não entendendo direito. Como é que foi essa tua transição pra jogar o jogo de carta? Tu conseguiu entender? Foi complicado também? Tu conseguiu entender? Tu conseguiu... ou foi, tipo, complicado, uma barreira? Como é que foi isso aí? Eu diria que, assim, não foi tão complicado porque eu tive uma ajuda, que foi o Game Boy Advance. Eu comprei, eu pedi, porque eu descobri que existia, através de uma revista, que existia um jogo de Yu-Gi-Oh! Pra Game Boy Advance. Eu não tinha Game Boy. Eu pedi não. Tu conseguiu. Eu nem sabia que emulador existia. Nossa. Tinha, não. O emulador já existia, eu já tinha usado pra jogar Pokémon, mas a gente não tinha PC em casa. Sim. E eu fui lá e eu pedi de aniversário, eu queria um Game Boy Advance e eu queria um jogo de Yu-Gi-Oh! E eu ganhei. Né? Eu ganhei, meus pais me deram. E o jogo esse já usava as regras originais. Era um jogo que seguia as regras da risca. Era um jogo que seguia as regras. Hoje, tu olha, tem alguns bugs e algumas falhas, mas já era o jogo como é o jogo de carta jogável. Pelo menos. Não, ele era, tanto que existia campeonato mundial usando os jogos. Nossa. Então eu tive essa ajuda, né? Então quando eu vim aqui jogar a tal liga a primeira vez, eu já sabia das regrinhas e coisa. Eu só não sabia ainda como é que era o acesso às cartas, né, no mundo real, fora comprar baralho. O jogo era em português ou era em inglês? Inglês. Yu-Gi-Oh! Sempre foi em inglês. Eu me obriguei a aprender inglês para jogar Yu-Gi-Oh! Legal. Foi isso que te fez uma motivação para aprender inglês? Porque eu quero jogar. As cartas são em inglês. Aí tá, Sim. tem os nomes, ok. E
no começo, que a maioria dos monstros não tem efeitos, era fácil, ataque e defesa, Sim. pá. Aí tu começa a aprender. Yu-Gi-Oh! Foi uma das coisas que me fez aprender a Legal. coisa. Que foi também, não vou falar como se eu falasse, eu não falo japonês, né? Nunca parei pra estudar japonês, mas eu queria muito assistir Yu-Gi-Oh! Eu não tinha como, eu não tinha nem PC em casa. Sim. Aí eu descobri que dava pra assistir os episódios cortados no YouTube, né? Tu ia lá e tinha o episódio cortado em 3 partes. Eu ia numa lan house e pagava. Não tinha legenda. Então eu tinha que assistir o anime de Yu-Gi-Oh! Em japonês, sem legenda. Tu fez isso, nossa? Eu fiz isso, eu assisti todo o Yu-Gi-Oh! Original e todo o Yu-Gi-Oh! GX, que é o segundo. Né? Na realidade, não vou dizer todo o GX. Lá pro terceira temporada pra frente, metade pra frente, Sim. eu já tinha PC em casa e daí eu conseguia ver legendado. Mas até lá, era sem legenda. Sim. Só que eu já jogo o jogo e eu estou vendo cartas que eu conheço. Sim. Então, tirando lá a primeira temporada, que eles estão inventando coisa, eu comecei a aprender palavras que, tal palavra, tal efeito, tal palavra, tal coisa. E assim eu fui vendo. Legal, né? legal. Porque eu conseguiria jogar Yu-Gi-Oh! Sim. De 2004 em japonês se eu quisesse. Nossa. Mas só também. E tu achava um jogo de mesa muito complexo? Ou tu não achou ele tão... Eu vou dizer que assim, até 2006 pra 2007 eu não achava ele complexo porque eu jogava só com os amiguinhos, eu não jogava competitivamente. Eu montava um baralhinho que eu achava legalzinho ali, brincava, né, de jogar. Aí quando eu comecei a querer... tinha esses torneios. Eu fui jogar meu primeiro torneio, eu fui varrer o chão comigo e eu fiquei de boa. Sim. Mas lá em casa tipo, no joguinho aqui eu que sempre ganho, né? Entre os meus amiguinhos eu sou o melhor. E daí então tem que começar a aprender alguma coisa, né? O que ele tem de mais legal que outros jogos não tem? Qual é o grande diferencial dele que a pessoa não vai achar no Pokémon, no Magic, que te fez preferir ele a outras coisas? Cara, tu acha que foi só, tipo, a nostalgia? Foi porque foi o primeiro que te pegou? Ou tu acha que ele realmente tem um mojo que os outros não têm? Eu acho que, pra mim, é porque ele foi o primeiro que me pegou e tinha o anime junto, né? Magic não tem um anime, e Pokémon tem, mas não é o anime do jogo de carta, né? Eu acho que foi o anime. Tu tem a história, tu tem os personagens ali e tal. Eu não sei, assim, apontar o que o Yu-Gi-Oh! Eu acho que uma coisa que o Yu-Gi-Oh! Tem de diferente de outros card games, que hoje em dia já não é tanto, mas se tu olhar lá atrás, é que o Yu-Gi-Oh! Ele não tinha um sistema de energia ou mana. Que no Magic tu tem que jogar um terreno, todo turno tu só pode jogar um. Então tu tem essa curva de que no primeiro turno tu só vai conseguir jogar cartas de custo 1, no segundo turno só cartas de custo 2. No Pokémon tu tem que botar as energias, tu só pode botar uma energia por turno. No Yu-Gi-Oh! É meio que infinito o poder de cada monstro. O Yu-Gi-Oh! É meio que infinito. Vide que monstros de nível 5 e 6 tem que sacrificar 1 e monstros de 7 e 8 tem que sacrificar 2. Fora isso, a carta, né? Ataca quantas vezes ela conseguir Não, atacar. ela pode ser usada contanto que ela esteja ali e que as condições de uso estejam acessíveis. Sim. Então tu pode jogar tudo. O Magic, ele tem aquela coisa, tu tem os terrenos, então tu consegue saber o que teu oponente pode fazer, o que teu oponente não pode fazer. O Yu-Gi-Oh! Tem aquela coisa da carta virada pra baixo. O Magic não tem, né? Carta virada Não. pra baixo, né? Não. Mas ele tem os terrenos. Eu tenho 2 terrenos virados. Eu tenho terrenos que eu posso usar pra pagar alguma coisa. Mas se eu tô virado, né, que eu gastei no meu turno, A carta oculta. tu sabe que eu não posso fazer nada. Sim. Porque eu não tenho como pagar nenhum custo. No Yu-Gi-Oh! Eu tenho uma carta que é inútil na minha mão, eu posso botar ela virada de cabeça pra baixo. E haha, é minha carta armadilha. É uma carta na manga. É, Pode blefar. É tipo um blefe. Também. Né? E eu diria que foi isso. Pra mim tem muito da nostalgia, né? Principalmente do anime. O anime, pra mim, me pegou muito. E por isso o jogo, pra mim... Porque eu passei a jogar Magic depois. Né? E teve época... Hoje em dia tu joga Magic, os outros também? Hoje, assim, Magic, só se algum amigo, assim, disser, vamos jogar, assim, não tenho baralho de Magic, né, mas se me chamarem pra jogar, pilho, até jogo, né, contanto que eu não tenho que comprar, né, enquanto Yu-Gi-Oh! Eu tenho, sei lá, quantas coisas de carta hoje em dia. Falando do jogo de carta de Yu-Gi-Oh! Eu não vou entender a minha pergunta. Eu vou dar uma pergunta que eu não vou entender a resposta, mas talvez a pessoa que joga Yu-Gi-Oh! Vai entender. Qual foi uma jogada memorável que tu lembra de ter feito em algum torneio, assim, que tu se orgulha? Nossa, eu consegui fazer essa combinação. Tem um amigo meu que já falou que cansou de ouvir essa história, eu tava perdendo. Tá, agora vamos registrar para a eternidade a história. A gente consegue, depois eu te mando as imagens das cartas, assim, consegue montar. Posso fazer. Mas eu tava perdendo o jogo e eu tava com 400 pontos de vida.
E o meu oponente tava com 6 e pouco mil de vida. Começa com 8 mil. E daí eu tava usando um baralho de máquina, eu olhei a carta do... tinha uma carta na mão que era um monstrinho fraco lá. E comprei, era um monstrinho não tão fraco. Só que ele tinha 2.100 de ataque. Sim. E o meu oponente tinha um monstro de 2.400 de ataque. E eu, assim, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso sobreviver, né? Eu preciso sobreviver, não posso... Se eu só passar, o meu oponente vai e me atropela, né? Me atropela quer dizer, ele ganha o jogo. E daí, então, eu tive que optar por botar esse monstro de 2.100 de ataque virado pra cima em modo de ataque. Ou seja, ele vai ser atacado e eu vou levar pelo menos 300 de dano. Eu vou ficar com 100 de vida. Se o meu oponente não matar o meu outro bichinho que tá na minha mão, né, que eu vou botar em defesa, eu sobrevivo mais um turno. Aí eu, fiz isso, aí, ele atacou, passou pra mim, né, e daí eu olhei assim, bom, né, eu 100 cartas na mão, meu baralho desse tamanhinho, e eu, agora é o saque do destino, o poder do faraó, o que a gente fazia, que nem o Yugi fala, Yu-Gi-Oh! E comprei a única carta que me salvava naquela situação. Tu pensou assim, ó, confie no coração das cartas. Não, na real não. Eu pensei do tipo, por favor, cara, qualquer coisa que não me... Aí eu, né? Peguei e era a carta que eu precisava comprar. Eu só larguei na mesa, assim, pra explicar. É uma carta que ela faz uma fusão usando os monstros que estão no meu cemitério e não os que estão no meu campo. E nisso eu fiz um monstro super forte que atacou meu oponente e me ganhou o jogo. Né? E nisso eu ganhei a partida. Mas essa não era a final do torneio. Isso foi numa rodada antes das oitavas de final. E daí até hoje eu lembro disso e a explicação não foi muito técnica, mas, cara, até hoje eu lembro dessa jogada e penso assim, essa aí foi boa. Agora tu falou uma agora que eu já pensei que o pessoal, Yu-Gi-Oh! Esses jogos assim de, tem estratégia, tem não sei o que lá, e no desenho animado eles botam muito no confie no coração das cartas, eles usam uns mantras lá. Tu diria que o Yu-Gi-Oh! É, sei lá, 50% ou mais sorte? Que tipo assim, por mais que tu monte uma estratégia, se tu não tiver a sorte de pegar a carta certa e o adversário pegar a carta errada também, porque às vezes tu ganhou só porque o adversário não pegou as cartas na ordem que certa, sei lá. Esse é um assunto, esse é um tópico que sempre é delicado, né? Eu já vi discussões sobre o quanto de sorte tu precisa ter e tudo mais. Cara, eu acho que assim, a sorte faz parte, eu não sei o quanto, mas a sorte com certeza faz parte, mas a habilidade da pessoa, o quão bom jogador a pessoa define muito mais do que a sorte, né? Tentando não ser muito técnico assim, mas, por exemplo, eu fui jogar no último torneio que eu ganhei. Eu fui jogar e eu uso um baralho que o modus operandi dele é que, assim, meus monstrinhos, eles têm um efeito que no final do meu turno eu mando cartas do topo do meu baralho pro cemitério. E o monstro principal do baralho é um dragão, que se eu tiver 4 monstros com nomes diferentes no meu cemitério, eu posso botar ele na mesa de graça. E eu posso pagar 1000 pontos de vida pra explodir todo o campo. Meu e do meu oponente, mas o dragão fica. É um bicho muito forte. Ele já foi limitado. Banido ele não chegou assim, mas ele já foi limitado. Só que esse meu baralho, ele tem monstros que são ruins de ver na mão. E eu fui jogar no torneio que eu ganhei. Abri minha mão e eu tinha 2 cópias de um monstro que tu nunca quer ver na tua mão. 2 de um outro monstro que tu só quer ver de vez em quando, porque ela requer sacrifício. Eu tava com 2 Wolf, 2 Celestias. Aí eu, fui pegar a 5ª carta. E um Caribou. Não, eu não lembro qual era, mas era mais um monstro que era um monstro deles que não joga cartas do topo pro cemitério. Ou seja, enquanto eu não estiver jogando, ele é inútil, né? Aí eu, ok, vou comprar a 6ª carta que é a do turno. Eu comprei o 3º Wolf. E eu fiquei tipo... Sim. O que eu faço? Eu não faço, eu não aconteço, eu não jogo. Sim. Mas mesmo assim, né? Ou seja, eu dei azar. E a minha primeira draw não foi uma draw boa. A minha segunda draw também não foi uma draw boa. Eu fui começar a jogar no 3º turno. Mas eu, apesar de ter tido esse azar, a maneira que o meu oponente optou por jogar me possibilitou voltar, né? E conseguir ganhar a partida. Sim. E eu já tive partidas que eu tô lá. Não tem como eu perder. Sim. E o cara vai lá e pum, tchau. Perdeu o GG e vamos pra próxima. Né? Então, a sorte com certeza, eu não sei dizer o quanto, mas a habilidade é muito mais importante.
ainda falando, talvez a última pergunta minha sobre a questão de monstro de duelo físico, né, real, né? Que é a questão de que uma segunda barreira que eu tive de querer jogar, que foi a questão grana. Porque assim, eu comprei as cartas Piratex, aquelas brilhantes e tal, brincava com os amigos, mas eu vi que pra ter as cartas de verdade, pra jogar, tu tinha que comprar as cartas. E é meio que nos lances, pelo menos eu lembro de ser um lance meio figurinha, que tu comprava um Buster que vinha meio na sorte ali, qual carta que vinha, ou a questão de que as cartas melhores, mais raras eram cara. Tu tem essa noção, o que tu acha da história de que se é dito, né? Que jogos de card game, não só Yu-Gi-Oh!, bota pra Magic também, é um jogo meio que elitista, é uma coisa assim que é uma escassez artificial que eles criam uma carta rara, eu vou dizer que não é rara, mas sei lá, essas cartas fortes, dragão branco de olhos azuis, ou o que for, né? São cartas que tem pouquíssimas aí, que daí o cara que tem mais grana, ele consegue comprar essas cartas, ele consegue comprar um monte de Buster pra ter uma carta boa. O jogo do Play 1 que eu falava, que tu só consegue ganhar no Game Shark, é meio que assim, na vida real, é só quem tem Game Shark também é que consegue bem no jogo, porque por melhor que seja a tua estratégia, o cara tem tantas cartas boas que ele aumenta a sorte dele de ganhar muito maior que a tua, por melhor estratégia que tu tenha. Tu diria que o Yu-Gi-Oh! É realmente um jogo elitista, ele é um jogo pra quem tem grana, algo meio que na linha de que o cara que é piloto de Fórmula 1, tá ligado? Que o cara é muito caro pro cara treinar e no final, naquelas competição, ganha quem tem grana pra ter um motor melhor, no fim das contas. Cara, é assim, falar que é elitista complicado, mas sim. E hoje em dia, assim, ó, eu não jogo mais o Yu-Gi-Oh! Atual. Quando eu jogo Yu-Gi-Oh! Agora, eu jogo formatos que, assim, cada vez que sai uma coleção nova, ou uma banlist, que é a lista de cartas que muda assim, não pode mais usar 3 cópias, pode usar só 2, pode usar em torneio, ou não pode usar em torneio, né? Vai jogar um torneio, não pode usar mais do que uma cópia, ou essa carta agora é banida, não pode usar. Cada vez que tem uma atualização, a gente nomeia a versão atual do jogo é o formato X alguma coisa, né? É o formato não sei o quê. Os formatos que eu jogo hoje em dia são formatos de 2010, que é a época que eu mais me diverti jogando. Sim. Né? E eu descobri que existia um movimento e tal, de jogar, blá, blá, blá. Então, esse formato é muito acessível, porque as cartas já foram reprintadas inúmeras vezes. Reprintadas e diz reimpressas. Isso. Tá. Né? Elas foram impressas lá no passado, só que depois teve outras tiragens, elas foram colocadas em outras coleções, ficou muito mais acessível. Se tu joga o Yu-Gi-Oh! Atual, se é uma coleção nova, sei lá, semana passada, e tem uma carta lá que tá custando, sei lá, R$500. Sim. Né? Eu tô chutando aqui, mas... E eles fazem isso, as melhores que vão rodar nos melhores baralhos, eles colocam nas raridades mais altas que são difíceis de se obter. Sendo que, sei lá, eu fico pensando numa coisa, é um boneco, um action figure, tá ligado? Que hoje em dia com a impressão 3D o negócio tá mais nivelado pra baixo, mas um troço que é muito mais complexo de fazer. Uma carta de papel couché, hoje em dia tu faz da gráfica da tua esquina, entendeu? Tu faz em casa, sabe? É tipo, por que ela não tem valor? É quase como aquele valor de NFT. Tipo, é raro porque a empresa falou que é raro. Não porque o bagulho realmente tem um... Isso é uma coisa complicada e que eu vou te dizer, da Konami americana. Por quê? É quem faz o jogo é a Konami? É a Konami. É ela que produz o jogo de card game mesmo. Assim, não é? Sei que só fazia videogame a Konami. Não, a Konami faz Yu-Gi-Oh! E tem outros jogos de cartas também. Não sabia. Mas o que acontece? O Yu-Gi-Oh! Existem 2 versões do jogo, de carta. Existe a versão oriental, que é Japão, China e Coreia, que é o que a gente chama de OCG, Official Card Game, que é o jogo nos idiomas orientais. Japonês, né, chinês, no caso é mandarim, coreano, e tem também... essas 3. Não sei se tem algum outro lá, mas que eu saiba são essas 3. E lá, o que acontece? As cartas saem primeiro lá. Começa que assim, sai lá primeiro. Sim. E a lista de limitadas e tal, o Yu-Gi-Oh! De lá tem uma, e o nosso, que é o TCG, que é nos idiomas inglês, português, alemão, italiano, francês, tem outra. São jogos, acaba sendo assim, jogos diferentes. Quando uma coleção nova sai no Japão, a mesma carta sai no pacotinho com 2, 3, 4, às vezes 5 raridades diferentes. Então tu tem aqui não brilha, aqui brilha um pouquinho, aqui brilha muito e vale muito. Isso faz o jogo ser o quê? Super acessível. Eu quero jogar, eu posso pegar e montar um baralho na versão barata. Enquanto aqui tu não tem essa opção. Aqui tu tem, eles já fizeram algumas
coleções específicas agora, eu tô falando agora, nos últimos 2, 3 anos, no qual a mesma carta vem em várias versões diferentes, mas normalmente esse é uma coleção com cartas que estão sendo impressas novamente e não cartas novas. Sim. Então, toda vez que sair uma coleção nova, a tendência sempre é que as cartas que estão ali vão ser para os melhores baralhos, ou vão ter um novo baralho muito forte ali. Sim. E o pessoal vai ter que... tu quer jogar no máximo do competitivo, tu vai ter que gastar. Isso é uma realidade. Já existiram momentos em que o jogo estava muito mais acessível? Já. Né? Momentos que, sei lá, eles imprimiram um baralho pré-construído que era muito bom, Sim. e que tu ia lá e tu comprava 3 e tu montava um baralho que ganhou um campeonato nacional aqui no Brasil, eu não lembro se foi em 2014 ou 15, por aí, teve isso. Mas é raro e não acontece muito como a gente gostaria. Eu até consigo entender um pouco, porque é a questão de tu nivelar a dificuldade do jogo, né? Pra não ficar também fácil demais, talvez. Mas eu acho que... Mas daí tu acaba usando a parte financeira pra isso, né? A minha opinião, eu gostaria que fosse mais como é no Japão, no qual vai ser uma coleção nova, beleza, e tu vai ter a versão da carta que os colecionadores e os caras do mercado de coisas valiosas vão ir atrás, e aquelas que são para os jogadores, porque tu incentiva daí a mais produto ser comprado e aberto, porque os caras querem achar a carta super cara, e nisso eles conseguem várias cópias das cartas da versão pro pessoal jogar. Ano passado eu joguei um torneio, aquele que eu fiquei em 9º lugar, ó, estão me fazendo minha propaganda aqui. Pode falar. Tu ficou nesse 9º lugar desse, algum outro torneio que tu queira comentar? Depois desse eu joguei mais alguns torneios menores, aqueles de 20 pessoas mais ou menos, que eu fiquei em primeiro também, lá na Alemanha. Lá na Alemanha, tá. Porque eu fiquei bem afastado, assim, do jogo. Quando eu tava aqui, eu fui voltar pro jogo não faz muito tempo lá na Alemanha. E tu teve canal do YouTube de Yu-Gi-Oh! Ou tentou fazer? Tenho ainda, tô sempre dizendo, um dos meus amigos fala que até hoje no Discord tá lá, The Playmaker Journey will return, e uma data. Isso quer dizer que a jornada do jogador volta tal dia. A data tá atrasada há 3 anos já. Renan Barbachan voltará em Vingadores. Exato. Não é nem Renan, é Bienas TCG voltará em Vingadores Doomsday. Fica o link do canal dele aí, se algum dia tiver ativo, entra aí pra dar uma olhada. Eu fiz uma abertura pra ti. Eu quero que tu refaça ela, porque eu quero ela usando... Não o disco do Yugi, eu quero usando de outro. Mas depois a gente conversa. Eu tava treinando animação 2D, vinhetas, e eu fiz uma vinheta pro canal dele, só que não reestreou o canal até hoje, tá? Mas ela tá lá. Tu vai no meu canal, a vinheta tá lá no canal. Se tu abre meu canal, o trailer, legal. Tô sempre dizendo que eu vou voltar a fazer. Eu tenho um monte de ideia, né, de que eu quero fazer e tal. Por exemplo, eu joguei naquele torneio, o baralho que eu usei, eu montei ele por, sei lá, 20 euros. Né? Foi extremamente barato. Ou seja, R$1.000. Digo, né? Eu peguei, tipo, as versões mais baratas das cartas e montei. A carta mais cara que eu tinha era uma que eu ganhei de presente e era a única carta que brilhava no meu baralho. Meu amigo me deu essa aqui, né, e eu vou usar no meu baralho. Então eu vou usar aqui. Eu tenho assim, eu tenho uma pilha desse tamanho aqui, né, da mesma carta em várias versões baratinhas. Mas vou usar a brilhante que meu amigo me deu. Mas o engraçado é que numa partida de Yu-Gi-Oh! É uma melhor de 3, né? Depois que tu joga a primeira, tu pode trocar algumas cartas do teu baralho. Aí aquela é que eu sempre tiro. Eu até ia comentar, eu tinha uma carta super rara de Yu-Gi-Oh! Pirata, super pirata, assim. Eu adorava essa carta, acabei... Não sei o que aconteceu com ela, perdi, não sei. Que eu gostava que era tão pirata que ela era o dragão branco de olhos azuis, só que era outro desenho, não era o desenho clássico dele, era outra arte. E o grupo dele era dinossauro. De tão pirata que era a carta que os caras faziam. A carta piratona era uma loucura, cara. Sim, tinha muito aqui no Brasil. Até falando assim, o jogador que tu jogou no Brasil e na Alemanha, né? Algum outro país chegou a jogar, além da... Ainda não. Tu nota alguma diferença entre o jogador de Yu-Gi-Oh! Daqui pra lá, ou é tudo igual? Cara, jogador de Yu-Gi-Oh! Eu diria que meio a meio. Aqui eu sentia com o pessoal que eu, vou dizer, me criei jogando, porque eu jogava com aquela galera por mais de 10 anos. Que aqui o pessoal era bem mais descontraído. E só nos torneios grandes que eles, tipo... focavam. Sabe? Não, eles estavam sempre jogando sério. Mas era aquela coisa de, tipo, sabe quando o cara muda a postura dele quando vai jogar? Eles só faziam isso nesses torneios grandes.
Só ativava o Yu-Gi-Oh! Enigma do Milênio na hora. Lá eu percebo que assim, ó, o pessoal que é focado no competitivo, eles são sérios sempre. Eu fui jogar pra treinar com um cara e ele jogava assim, ó, da maneira super séria e tal, o tempo todo, enquanto eu tava tipo... Sim. né? O brasileiro. Eu diria que só isso, assim, né? A única diferença, mas é que lá também, eu tô falando da Alemanha, é um povo que é mais cara fechada e tal, então talvez não seja muito justo, né? Essa comparação. Eu diria que jogador de Yu-Gi-Oh! É jogador de Yu-Gi-Oh! E como é que é o Yu-Gi-Oh! Pra ti hoje em dia na tua vida? Tu ainda joga bastante? Porque tu jogou bastante aqui no Brasil até que ano, mais ou menos? Cara, é que eu joguei assim, ó, bastante. Foi mais ou menos, assim, eu jogava muito, né? Eu jogava todo fim de semana e coisa, foi até ali 2011, 12, por aí. 12. É. Depois tu diminuiu. Até por ali eu jogava assim, ó, todo final de semana, eu tô acompanhando, não sei o quê. Aí eu comecei por questões da vida, né? Do tipo, teve um episódio, eu fui assaltado, tá com todas as minhas coisas na mochila, levaram, fiquei sem carta e sem dinheiro pra comprar carta. Já me falaram que tu tem uma cara de playboy assaltável, assim. Eu já me disse isso uma vez, o Renan é muito fácil de assaltar. É muito fácil de querer assaltar. Querido. Falaram uma vez. De conseguir, só quem tinha aqui que conseguiu na facilidade. Ok. Né? Eu tenho história boa. Disso aí eu tenho história boa. Uma vez voltando da redenção, puto da cara. Não me lembro com o quê. Tava assim, ó, voltando da redenção, puto da cara. Não com era alguma comigo, coisa. certo? Não. Dessa vez. E daí veio assim, ó, tô na frente do HPS, assim, eu morava ali do lado. Tô na frente do HPS, o cara meteu a mão aqui assim em mim, eu olhei pro lado, o cara aqui assim, daí, é o seguinte, eu já meti a mão assim no pescoço, é o seguinte, caralho, seu filho da puta, sai! Eu dei um berro assim, sai daqui! E daí ele ficou me olhando assim, sai daqui! Tu gritando é uma coisa peculiar. Eu tenho um vídeo desse cara gritando, porra, bota aí. Eu tenho um vídeo de tu gritando na Redenção, numa festa minha que eu fiz a Redenção. Tu não lembra desse vídeo? Não era com mendigo, né? Não, tá só zoando. Tá criando comigo, eu acho, não sei. Não me lembro. Começou a jogar menos depois de 2012? Eu comecei a jogar menos. Só que, por exemplo, nessa época de 2012... Mas também jogava campeonato, assim? Não, eu diria que assim, nessa época, acho que foi assim, acho que foi ali por 2010, fim de 2010, eu me afastei um pouco e comecei a jogar muito Magic. Eu tava jogando Magic, direto Magic. Aí eu tava intercalando Magic e Yu-Gi-Oh! Magic e Yu-Gi-Oh! Magic e Yu-Gi-Oh! Tipo, sexta-feira eu jogava Magic, sábado eu jogava Yu-Gi-Oh! Isso não tem a ver não só com uma postura tua, mas talvez porque eu percebi que Yu-Gi-Oh! Foi aquela febre 2004, 2005 por causa do anime, né, e tal, e chegou a ter o anime continuação depois do GX e tal, mas parece que foi ao longo dos anos o negócio esfriando e eles não conseguiram até hoje, pelo menos é a minha visão, né, de bolha, né, eles não conseguiram fazer alguma coisa que chamasse a atenção do grande público. Eu acho que eles já conseguiram fazer algumas coisas, mas não ao nível do que foi 2004. Do que foi aquilo. Mas é que eu acho que pra mim era uma coisa meio que pessoal, assim, do tipo, na época, as amizades que eu tinha mais próximas estavam indo pro lado do Magic, né? Eram pessoas que jogavam Magic. E daí, vamos começar a jogar Magic, né? Então vamos jogar Magic. Card game, vamos lá. E eu sempre gostei. Eu jogava lá, joguei alguns campeonatos, nunca ganhei. Campeonato eu nunca ganhei, nem fiquei nos bons, mas esses semanaizinhos, eu tava com um baralhinho lá, que era uma época específica do jogo que eu ia lá, assim, ó, semana sim, semana não, eu ganhava o semanalzinho. Legal. E daí eu feliz lá. Aí eu lembro de uma vez que eu falei que a gente tinha mania que assim, tu jogava, sei lá, 4 ou 5 rodadas. E aí eles olharam, e daí era normal que assim, chegou na última rodada, antes da última rodada, se só tu e outro cara estão com 4 vitórias, é vocês dois jogando. Eu lembro que eu sempre chegava pro cara e falava, vamos dividir a premiação e vamos embora, né? E daí teve uma vez que eu queria, que não sei o quê, porque, tu vai... Vou limpar o chão contigo. E eu, tá bem, beleza, vamos jogar aí. Ela tava com um baralho específico lá que ganhava muito rápido, se eu dava sorte. Né? Aí eu falava, papá, não deu 10 minutos, ganhei dele. Aí a diferença de premiação, assim, tipo, era 8 pacotinhos pra mim e 4 pra ele. Sendo que eu tinha oferecido, fica 6 e 6. Sim. E daí ele, não sei o que. Aí eu olhei pra ele, te dou vintão nos teus 4 pacotinhos. Né? E daí ele já tava puto que perdeu. Ele, pode ser. Eu paguei 20 pila pra ele. Aí eu fui abri o primeiro, tirei uma carta de 30 pila. Aí eu abri o segundo, uma carta de 10. Aí ele já tava assim, abri o terceiro, dei uma carta de 50. Aí ele ficou puto. Aí foi embora. Aí eu abri o último e falei, caralho, tal coisa. Mentira, veio uma carta rola de 1 pila. Mas tu fingiu que eu falei, caralho. Só pra deixar ele mais bravo. Só pra deixar ele puto. Que viagem. Mas aí, jogava Magic, aí 2012 ali,
eu só jogava Yu-Gi-Oh! Online, daí passei a jogar só no PC. É porque eu morei com essa criatura, né? Eu morei com ele em 2015, 16? 2016. Era 16. 16. Morou durante um ano, mais ou menos, junto. E eu lembro que tu era muito jogador de LoL. Jogava Na época, LoL tava muito em alta. E, cara, em alguns programas aqui no nosso canal, eu já comentei que eu morei com um jogador de LoL que gritava e xingava todo mundo, era ele. E ele também jogava muito Yu-Gi-Oh! Online, se eu lembro você jogando. É. Então, tipo, Yu-Gi-Oh! Eu fiquei jogando muito tempo online e eu até ia lá, comprava um baralhinho e tal, mas... Mas online tu compra carta de tal? Não. Eu usava... Sempre existem plataformas não oficiais na qual tu vai lá, tu monta um baralho que tu quiser e tu joga. Cartas infinitas, assim. Cartas infinitas, joga, se diverte de graça, Sim. não paga nada, não gasta nada. Legal. Né? E que é as ferramentas que a gente usava até pra treinar. Legal. E isso é democratização muito boa, tá ligado? É. Então, tipo, jogo por lá. Até hoje eu uso essas plataformas pra jogar. Tu joga ainda nesse online? Jogo. Eu jogo muito mais no online do que pessoal. Depois que a gente morou junto, entrou outra fase da minha vida. World of Warcraft. É, cara, eu não sabia, porque eu tava te stalkeando, eu faço isso todo convidado, dou uma stalkeada no Instagram dele, eu não tive tempo de olhar no teu Facebook. Lá no Facebook não tem nada. Que daí eu pego as coisas mais antigas da pessoa ainda. Mas o que eu vi muita coisa, eu tava vendo muito um leão, assim. Cara, conhece esse leão? O que é esse leão aqui que eu tô vendo direto aqui? Depois, isso aqui é de World of Warcraft, tá? Eu vi uma foto tua lá, For Alliance, sei lá. For the Alliance. Mas de jogar online, você diz o... Que deve ter card game no World of Warcraft. Teve físico e hoje em dia o card game dele é online, que é da própria empresa lá, que é o Hearthstone. Sim. Joguei muito Hearthstone também, mas nunca competitivo. Só, é divertidinho ali, passatempo e tal. Né, mas o World of Warcraft eu já... Dá pra ver quantas horas eu já desperdicei no jogo. Nos últimos 10 anos eu coloquei o equivalente a mais de um ano em tempo no World of Warcraft. Chegou a jogar mais que LoL? Hoje, com certeza. Nossa. É que LoL eu joguei muito por muito tempo, mas eu consegui abandonar. Largou as drogas. Não chegou a chegar. Não chegou. Desde que eu fui pra Alemanha, eu larguei o cigarro, larguei o LoL. Largou o cigarro? Já fazem Legal! 5 anos. Que legal, eu não sabia. Parabéns, Fumei parabéns. 15 anos e já estou há 5 anos sem fumar. Muito bem. Há 5 anos sem fumar e quanto tempo sem LoL? Mais tempo ainda. Eu podia te falar, estou há 5 anos sem fumar e tanto tempo sem jogar League of sem Legends. jogar League of Legends. Né? Me salvei. Só o Yu-Gi-Oh! Tu ainda joga esporadicamente. Joga, cara. Eu fui lá, eu tava lá na Alemanha que eu Esse resolvi... campeonato que tu ganhou, nono lugar aí, que tu ficou em nono, foi quando? Foi em junho do ano passado. Ano passado. Isso. Sim. Foi durante um outro torneio grande que tava tendo de Yu-Gi-Oh! Em Berlim. Nono lugar, mas tipo, deve ser mega competitivo, então nono lugar deve ser. Cara, eu vou dizer que assim, eu não me lembro quantas rodadas foram, eu acho que foram 9 ou 10 rodadas, né? De Sim. melhores termos, o dia inteiro jogando. Eu acabei só perdendo uma ou duas, realmente agora de cabeça não me lembro. E eu fiquei ali em nono. Não peguei pros que vão jogar as oitavas. Né? Sim. Mas foi difícil. Sim. Não foi fácil, foi difícil. E é aquela coisa, né? É que pra ti é um hobby, né? Não chega a ser um troço... Não é um trabalho e não é um hobby. Eu gosto muito do jogo. Os vídeos que eu quero fazer, eu não quero fazer porque eu quero ser famoso. Nada, não. Eu quero fazer um conteúdo que eu gostaria que existisse. De Yu-Gi-Oh! Não. Tu acompanha algum youtuber de Yu-Gi-Oh? Existe? Vários. Eu não sei. Deve ter. Vários. Focado. Vários. Os principais é o Simo, que até é um cara que é mais novo que a gente. Ele teve câncer agora no intestino e eu espero que a batalha dele esteja dando certo. Ele já teve que se operar e tal. Ele é dos Estados Unidos. Eu torço muito pela recuperação dele. Legal. Tem um do Reino Unido, que é o Rebs Cards, que é ele que me inspirou a começar o meu canal. Ele eu não acompanho mais tanto hoje, mas me incentivou bastante. Tem alguns outros ali que eu acompanho que fazem conteúdo bacana, mas esses dois são os que eu olho assim, me lembro de primeira, assim, de cabeça. Pra finalizar, que já tá bem grande nossa conversa, tá? Eu quero falar de uma coisa que eu também consigo falar melhor, que é o desenho animado. Que é as maluquices, como é que tu vê, ainda mais eu hoje em dia, depois de ter, que tipo, eu tenho noção de que tem muita roubalheira e coisa errada lá, mas eu não sei nem quais, porque eu joguei muito pouco o jogo de carta de real. Tu que jogou muito, o quanto depois de conhecer o jogo de verdade, depois revendo o anime, tu conseguiu achar aquilo
maluquice, faz sentido. Eles deviam ter feito aquilo lá pra simplificar, não deveriam ter feito. O que tu acha das maluqueiras roubalheiras do Yugi do jogo? Então, é que na realidade isso aí é umas peculiaridades. Eu nunca achei... sempre teve aquela coisa de o Yugi tá roubando, atacar a lua. Vou atacar a lua. Esse aí é o clássico. Ele inventa umas regras, ele faz... Esse cara faz isso, por quê? Porque agora ela faz isso. Então, aí que vem o ponto, é que assim, quando o Yu-Gi-Oh! Foi criado no mangá, aí tem que voltar pro mangá. Quando... Tem uma primeira temporada que no Brasil não passou, né? Exato. Quando o mangá do Yu-Gi-Oh! Foi feito, ele não era pra ser sobre um jogo de carta. É. Ele era pra ser sobre o espírito, aquele do faraó que joga jogos. Então ele joga vários jogos. Cada capítulo ele jogava um jogo das trevas, né? Sim. Ele fala, nós vamos jogar um Yami no Game, é um jogo das trevas. Sim. E cada episódio era um. Aí tinha um episódio, um capítulo, que era uma homenagem a Magic. Que era o episódio que eles jogavam monstros e magos. Mas esses jogos eram todos ficcionais do mangá. Ficcionais ou inspirados em jogos reais. Inspirados, tipo jogo de dado, gamão, sei lá. Esses jogos assim. Tipo assim, quem abre a carta maior. Board games. Tinha board games, tudo que é tipo de jogo. O Yugi vai lá e ele faz um que não lembro se é jogo do sério ou uma coisa assim, do cara que tá com uma arma e tal, daí ele põe um isqueiro na mão do cara e o cara tá servindo bebida, tu não pode se mexer, daí o cara pega fogo. Meio que apostas também. Também. Sim. E ele é meio sádico. Sim. Mas esse início do mangá, que tem uma primeira temporada de anime que sobre isso aí, não tem? Sim, que é o chamado hoje em dia de Yu-Gi-Oh! Zero. Sim, é porque ele não é o outro não é uma continuação desse. Na realidade é que assim, se tu olha no mangá, ele é. Porque o que acontece? Aí tu tem lá os primeiros, não me lembro quantos, acho que 50 ou 60 capítulos, que tem tudo isso aí. Aí o Yu-Gi-Oh! É jogado uma vez, né? O Magos e Monstros é jogado uma vez. Saiu isso aí, começou a chover carta pra Shonen Jump, queremos saber mais desse jogo. As crianças, não, eu quero saber desse jogo. Sim. Eu acho que Magic não existia no Japão. Sei lá. Queremos saber desse jogo, e aí os caras chegaram pro falecido Kazuki Takahashi, que era o criador. Claro, parecido? Não sabia. infelizmente, morreu afogado tentando salvar pessoas. Caralho. Morreu um herói, né? Deus o tenha. Chegou aí o editor disse, joguinho de carta. Foca no joguinho de carta. Ele, não, mas eu queria fazer outras coisas. Joguinho de carta. Nessa daí ele meio que terminou a saga principal lá dos jogos que vai até o encontro eu acho que é do Yugi com o Kaiba, que é aquilo que a gente vê no primeiro episódio. Sim. Lá levou 60 capítulos pra chegar Sim. lá. E daí ele fala, agora o Yu-Gi-Oh! Vai ser Yu-Gi-Oh! Duelista. E passa a ser focado no jogo de carta. Duel Monster, não é? Não, o jogo é chamado de Duel Monsters, né? Mas daí eles botaram que o nome, agora o mangá vai ser focado no jogo de carta. Sim. E nisso, o Kazuki Takahashi, ele gostava de jogos, ele gostava de RPG, ele gostava de board game. Então as primeiras interações, que é lá no reino dos duelistas, não tinha as regras ainda. Então o jogo é meio que um RPG. Então é eu contra tu, minhas cartas contra as tuas, mas as regras estão pra interpretação. Sim. Tanto que no mangá não é aquela arena gigante com os hologramas, é uma mesa, que nem tamo eu e tu aqui nessa mesa. Daí eu boto a carta aqui e aparecia uma holograminha do monstro, mas o meu monstro vai andar pela floresta pra atacar o teu. Pela floresta o meu tem um bônus. O meu monstro tá voando, é um pterodátilo, então ele tá voando. O teu ataque, que é pelo chão, não vai pegar nele. Então era meio que isso, era meio que um RPG sendo jogado com as cartas. Por isso da coisa do o Yugi jogou a carta da lua pra manipular a maré. Sim. Né? Tá na mesa, a lua tá aqui. E daí, bom, então eu vou usar o meu monstro pra destruir a lua, pra fazer a maré cair e afogar os bichos dele. Era muito mais aberta a interpretação, porque o jogo era seu, o início dele foi. Exato, era muito mais aberto. Aí, quando tu chega tanto no mangá quanto no anime, na saga do Batalha da Cidade, as regras do jogo, aí o jogo de carta já tinha sido criado. Nesse começo não existia um jogo de carta. Daí o jogo já tinha sido criado, as regras tinham sido definidas, então eles iam lá e meio que vamos adaptando agora os duelos no mangá pra se enquadrar melhor com as regras. Mas se tu pegar pra ler o mangá, ainda tem muita diferença. Nossa, eu jurava que existia o jogo de carta e depois... Não, foi o contrário. Tanto que existe uma versão do jogo de carta que foi feita baseado no anime do Yu-Gi-Oh! Zero. Que era cartas de outro tamanho, com outras artes, com outras regras. Nossa, porque as cartas do desenho animado, tu vê que elas são diferentes. Elas não são iguais. Na realidade, isso é só no Yu-Gi-Oh! Americano. Se tu assistir o Yu-Gi-Oh! Japonês, as cartas são iguais ao que elas são impressas. Nossa, o que acontece é que existe alguma lei, o que eu sei, minha interpretação, eu penso ter ouvido, posso estar errado, mas é alguma coisa com relação de que tu não pode mostrar produto num desenho pra criança. Então tu não pode mostrar aquilo que tu pode comprar. Não igual, pelo menos. Não igual. Tem que mudar. Então, ou que era muito... Ou seria isso, ou
porque as cartas elas têm os nomes em japonês, os textos em japonês. Vamos ter que traduzir tudo e botar, é muito mais difícil. Só aumenta a imagem e muda a linha. Sim. Embaixo, muito mais fácil. Provavelmente é uma mistura das duas coisas, eu vou chutar. E outra coisa. Porque produto então você, os caras vendem bonequinho. Tipo... É aquilo que eu ouvi, eu nunca pesquisei. Sim. E tem a outra coisa também que é assim, a empresa que trazia o Yu-Gi-Oh! Do Japão pra cá mudou muito a história. Sim. O Yu-Gi-Oh! Assim, tu assistiu o anime americanizado, que é o que a gente assistiu também, e assistiu o original, tem muita diferença. Mas do tipo, eles trocaram falas ou editaram realmente? Falas, cortaram cenas, mudaram o porquê do personagem ser assim. Tipo nível One Piece, que chegou aquela época que veio pro Brasil, que os caras botaram cigarro virando... Tipo One Piece. Um exemplo que é o melhor. Todo mundo já viu o meme do Reino das Trevas. Você vai pro Reino das Trevas, você vai perder esse seu duelo, sua alma vai pro Reino das Trevas. Sim, tá, o Pegasus faz isso. Não existe. Não existe Reino das Trevas. Não. Você vai morrer. Você vai morrer. Tem lá o duelo contra um mago lá, que ele prende, daí tem um círculo de energia. Quando essa energia tocar na sua perna, você vai pro Reino das Trevas. É uma serra, só vai amputar tuas pernas. Sim. E daí tu provavelmente vai morrer de sangramento, né? Mas o vô do Yugi não tava no Reino das Trevas? Aí que tá, no vô do Yugi, a alma foi colocada dentro de um videocassete. No mangá é isso que ele faz, a alma do avô tá presa dentro do videocassete. Não é Sim, acho que tanto no que anime, eles colocam, anime é das trevas, no anime tá presa na carta. Na carta. Né? Que é a representação da alma. Ele está no Reino das Trevas, a alma dele tá presa na carta. Sim. Mas na realidade no mangá ele tá preso no videocassete, tanto que no mangá ele aparece. E eles conversam com ele por uma TV. Mas tem no videocassete também no anime, não tem? É que quando o Pegasus puxa a alma dele, o Yugi tá duelando com o Pegasus pelo videocassé. Isso, eu lembro agora. E daí a alma dele sai do corpo e vai pra TV. E daí o Yugi vê ele preso lá. Sim. Né? Só que no mangá, eles estão com a fita onde a alma do avô tá presa. Nossa, que difícil. Nossa, é muito diferente. Mas é muito legal, cara. Eu amo Yu-Gi-Oh! Só que é incrível falar, o meu favorito não é o Yu-Gi-Oh! Tradicional. Yu-Gi-Oh! Ele teve várias continuações. Porque eu lembro que eu cheguei a ver uma vez um que tinha uns dados. O cara jogava dados. Isso é no Yu-Gi-Oh! Normal ainda, é só uma rápida coisa que acontece num episódio lá que eles jogam o jogo dos dados. Que eu lembro disso aí de dados. Não, o que eu digo é assim, tem o Yu-Gi-Oh! Aí tem o Yu-Gi-Oh! GX, que é o segundo, que daí passa alguns anos depois. Mas é com o Yugi, Joe, essa galera toda. O Yugi aparece no primeiro episódio e depois no último. Outra galera. É outra galera. Tá. É a próxima geração. Sim. E daí tem... É o Ômega. E daí tem... o Ômega veio um pouco depois. Esse aí aí teve depois... Seria o GT, assim. Seria do tipo... Não, vamos dizer assim, teve... Não dá pra usar muito Dragon Ball, mas analogia ruim mesmo. Mas vamos dizer que seria nessas linhas. Teve o Yu-Gi-Oh! Aí teve o Yu-Gi-Oh! GX, que é o segundo. E daí tem o meu favorito, que é o Yu-Gi-Oh! 5DS. Ou 5Ds, como a gente fala. Que é o que eles jogam Yu-Gi-Oh! Nas motos. Nossa. Jogam Yu-Gi-Oh! pilotando moto. Eu nunca vi isso aí. Vou botar umas fotos aí. Cara, é o melhor que tem. É o melhor que tem, sem dúvida é o que tem a melhor história. Se alguém nunca viu Yu-Gi-Oh!, tu recomenda isso aí. Assista Yu-Gi-Oh! 5DS. 5D. Né? É o melhor que tem. Venham haters, podem falar o que quiser, é o melhor que tem, melhor protagonista. E todo mundo fala que o maior crossover da história foi os Vingadores ou não sei o quê. Vai assistir o filme do Yu-Gi-Oh! De 2009, no qual os 3 protagonistas aparecem pra mandar um cara pro inferno usando cartinha, cara. É o melhor. O que é o Yugi? O Yugi, o GX? O do GX e o do 5D. 3 protagonistas se juntam pra derrotar um cara que viajou no tempo pra matar o Pegasus e eles descem a caceta no cara usando o poder da amizade das cartinhas. Confie no coração das cartas. Isso aí. E com essa recomendação de anime, essa coisas que eu descobri do anime que eu não sabia aqui, todo esse papo informativo sobre Yu-Gi-Oh! Com um especialista, como é que eu falei? O melhor jogador gaúcho de Yu-Gi-Oh! Que já morou comigo. Palmas para Renan Barbachan. Um obrigado muito pela sua presença aqui, por ter vindo da Alemanha exclusivamente para Só para isso. Só para isso. Cheguei ontem, tô indo embora amanhã, bate e volta. Abraço, Débora. Beijo, ele é meu hoje. Então, deixe seu like, comente se você já jogou Yu-Gi-Oh!, quais são as suas impressões sobre o anime, o que você acha sobre ser elitizado ou não ser elitizado, enfim. Se você achava o Renan chato ou não. Se você já tirou alguma foto com ele na época de ver de anime. Se tirou, por favor, não posta, me mostra antes, por favor. Compartilhe esse vídeo e até uma próxima. Renan, um recado final? Acreditem no coração das cartas. É isso aí, um abraço, até mais. Falou. Até mais.